No livro de Lucas, capítulo 24. Lucas capítulo 24, de versos 46 até 49. Oh, meu amado, você adivinhou, obrigado. Deus abençoe. Glória ao nome do nosso Deus, Rei poderoso e santíssimo. Você encontrou Lucas 24, 46 a 49 aí, amém? A palavra do Senhor diz assim: e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aleluia. Senhor, aqui estamos, ó Pai, diante da Tua glória, Pai, do Teu poder e do Teu senhorio. Cada vida preciosa dessas que estão aqui são Tuas, e eu também sou Teu. Por isso, Senhor, nos presentia ainda hoje, mais com a Tua graça, com o Teu poder, ó Deus, e dá-nos da Tua boa e perfeita vontade, ó Pai, agradável, da Tua palavra fresca, Senhor, para nos deliciarmos, ó Deus, da Tua vontade, do Teu querer, e edifica o Teu povo para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Estas palavras foram ditas por Jesus depois da sua morte e ressurreição, quando ele encontra dois dos seus discípulos a caminho de Emaús. Então, desanimados, porque para aqueles discípulos tinha acabado tudo ali na morte de Jesus, e eles tinham deixado de crer na promessa, nas palavras que Jesus disse. No livro de João, capítulo 14, Jesus vem animar os seus discípulos, e ali ele diz para os seus discípulos: olha, eu vou subir para o Pai, mas eu não vou deixar vocês só, eu deixarei o outro Consolador. Jesus está prometendo aos seus discípulos o outro Consolador, mas por não prestar atenção, por não guardar a palavra do Senhor no seu coração, dois discípulos de Jesus estão retornando à sua vida velha, e a palavra do Senhor vai dizer que o nome de um deles é Cleópas. Jesus então aparece em caminho com esses dois discípulos e começa, como quem não sabe de nada, perguntar a eles o que vocês estão conversando. E aí eles aí falam para Jesus: por acaso você é algum desses que não sabe o que está acontecendo nesses últimos dias? E Jesus então vai conversando com eles, e eu vou ter que correr aqui, mas Jesus chega até onde eles moram, e eles convidam Jesus para que ficasse aquela noite ainda com eles. Quando Jesus aceita esse convite e entra na casa deles, quando Jesus então senta à mesa com eles e parte o pão, então eles vão conhecer que aquele é o Cristo, o Deus vivo, que morreu e ressuscitou, e a palavra do Senhor ardeu no coração deles, e eles ainda ficaram com o Senhor Jesus naquela noite, e os sonhos de Deus foram restaurados na vida daqueles dois discípulos. Então eles voltam para Jerusalém, e quando eles encontram os 11 discípulos, os 11, porque Judas tinha buscado o seu próprio caminho, Jesus então aparece aos 11 dos seus discípulos, e então ele vai dar esta palavra, em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, e começando em Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém,
até que sejam revestidos de poder. Aleluia. Promessa de Deus não cai por terra, meu amado. Se alguém prometeu alguma coisa para você e não cumpriu, foi desta terra, porque a promessa de Deus se cumpre em toda a vida, porque Deus, ainda que sejamos infiéis, Ele continua fiel. Aleluia. O restante dessa história está registrado no livro de Atos, capítulo 1, quando o médico Lucas vai descrever ali que ele tinha ouvido de Deus, tinha ouvido falar das grandezas de Deus, de que Deus veio para fazer a sua obra e teve que padecer. Ele de muitas coisas vem contando ali. Lucas relata, e ele diz: fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só fazer, mas ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que o conheceram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles ainda por um espaço de 40 dias, falando a respeito do reino de Deus. Jesus ressuscitou, encontrou os seus discípulos e esteve com eles ainda num prazo de aproximadamente 40 dias, e falando a respeito do reino de Deus, falando as coisas concernentes à vontade do Pai. E ele relata também que Jesus, estando com ele, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém e que esperassem a promessa feita pelo Pai. E a Bíblia diz no livro de Atos 1,5: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muitos dias depois. Esta foi a promessa que os discípulos receberam de Jesus, que eles seriam revestidos de poder, para que então pudesse começar o ministério apostólico e então iniciar o projeto maravilhoso de Deus, que é esse povo lindo que está aqui hoje, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse projeto maravilhoso e essa promessa do Senhor Jesus Cristo foi se cumprir no capítulo 2 de Atos. E a Bíblia diz no versículo 1 que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, aquelas pessoas que tinham recebido aquela promessa de Deus, eles estavam reunidos ali num lugar, no mesmo lugar. E a Bíblia vai dizer que de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu todo aquele lugar onde eles estavam assentados. E por eles foram vistas línguas repartidas como de fogo, as quais pousavam sobre cada um daquelas pessoas que estavam ali. E a Bíblia vai dizer que todos que estavam ali, cerca de 120 pessoas, todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer que eles começaram então a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo de Deus prometido pelo Senhor Jesus Cristo concedia que falasse. E cheios do Espírito Santo de Deus, habitavam ali
judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Ali, todos pasmavam, se maravilhavam e diziam uns aos outros: pois que é isso que está acontecendo, irmãos, varão galileus? Todos estes homens estão falando e nós estamos entendendo como se fosse na nossa própria língua. A virtude do Espírito Santo de Deus que desceu naquele lugar, deu ali dons naquele dia, e cada um, existia ali gente da Frígia, da Panfilha, do Egito, das partes da Lídia, de Cirene, de forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, e todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. O mistério de Deus que desceu naquela noite fez com que cada um daquelas pessoas, ainda que elas fossem de regiões, de lugares diferentes, é como se o brasileiro escutasse o africano falar das grandezas de Deus e entendesse corretamente, sem saber a língua deles, as grandezas de Deus, pelo poder derramado pelo Espírito Santo de Deus naquele lugar. Esse termo chamado Pentecostes, irmãos, ele se originou a partir do grego Pentecoste, que significa 50º, em referência após os 50 dias que sucedem depois da Páscoa, e é comemorado também, chamado Festa das Semanas pelos judeus. A Bíblia diz que aquelas pessoas estavam reunidas ali, e os prodígios de Deus estavam sobre elas. Só que existiam pessoas que estavam ali que começavam a falar: este povo não está certo, está acontecendo alguma coisa estranha, eu acho que esse povo está cheio de moço, vinho, por isso que eles estão falando nessas línguas estranhas. E aí um homem revestido da glória e do poder do Senhor Jesus Cristo, chamado Pedro, pega a palavra e diz aqui: eu louvo a Deus, porque o Senhor amado, o Espírito Santo de Deus, veio aqui e testifica que o Espírito de Deus que está aqui vai fazer uma obra nesta noite, na minha vida e na sua vida, é o mesmo. Quando o irmão Anildo subiu aqui e falou: eu preciso fazer uma coisa primeiro antes da palavra, e na hora que ele começou a falar esse texto, eu falei: aleluia, nós estamos no caminho. Amém. Deus vai fazer milagre hoje aqui, eu tenho certeza, através da sua palavra. Amém? Pedro pega a palavra e diz assim, ele se põe em pé, em alta voz ele disse assim: varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja vós isso notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta terceira, ou a 9 horas da manhã, sendo esta a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Aleluia. Pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naquele dia, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. E o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que chegue o grande e o glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. A palavra do Senhor diz que Pedro continua com muitas outras palavras, convencendo aquele povo e falando acerca das profecias e das palavras de Davi. E a palavra de Deus vai dizer que quando Pedro termina aquele discurso, as pessoas se compungiam. As pessoas se compungiam significa que estavam cheias de arrependimento, e elas perguntavam a Pedro e os demais apóstolos: o que nós faremos?
o que nós faremos? A ação do Espírito Santo de Deus naquela noite levantou homens cheios do poder e da autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, para pregar o Evangelho, para falar dos prodígios do Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo de Deus derramado sobre aquele povo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, sobre os primeiros cristãos, gerou arrependimento no meio daquele povo. E aquele povo se agachava, se agarrava e dizia: o que nós faremos? E Pedro e os outros apóstolos diziam: arrependei-vos, arrependei-vos dos vossos pecados, arrependei-vos e recebam o dom do Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer, amado, que naquele dia a igreja do Senhor teve um acréscimo de 3.000 pessoas. E vai dizer também que que a igreja caía no agrado do povo. Versículo 47 diz assim: louvando a Deus e caindo no agrado de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que deveriam ser salvos. Amém? O Senhor que acrescenta. Se tem banco vazio aqui ainda, fica tranquilo, meu amado. É Ele que acrescenta, é Ele que vai chamar. Sabe o que eu e você tem que se preocupar? Nisso que eu vou falar agora. Existiam marcas naquela igreja que tinha surgido, e eu coloquei o tema desta mensagem: as 4 marcas da igreja que caiu no agrado do povo e do Senhor. Eu não preciso me preocupar em trazer as pessoas da marra para cá para dentro, porque não é assim que funciona. Me preocupo, eu tenho que me preocupar em ter estas marcas na minha vida. Eu sou a igreja de Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que entrou aqui nesta noite, se você não sabe, você é a igreja de Jesus Cristo. Isso aqui é um templo. Quando nós vamos embora daqui, o Espírito Santo de Deus não fica aqui não, meu amado, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Ele habita num templo que foi feito pelo Pai. Ele habita em mim e Ele habita em você. Aleluia. As 4 marcas que a primeira igreja de Jesus Cristo, a primeira delas, a comunhão, também no termo grego chamado kainonia, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Quem é que está aqui que não tem prazer na comunhão, em estar com pessoas, em estar no meio das pessoas do povo de Deus? Olha o que a palavra de Deus diz no livro de Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25: e considerai-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Lembra que eu falei para vocês que as pessoas estão aqui cheias de problema? É verdade. Alguém disse para mim um dia assim: você sabe por que a igreja tem problema? Você sabe me responder isso? É porque a igreja é feita de pessoas, e pessoas têm problema, amado. Ou você não tem problema? Por isso que a igreja tem problema. Só que a igreja está aqui para resolver os problemas. Nós estamos tentando. E muito mais do que resolver os nossos problemas, nós estamos aqui para resolver o problema dos outros ainda. Pode vir de segunda, sexta, sábado, domingo, precisa do nosso pastor. Fala para esse pastor: preciso de uma ajuda do Senhor. Ele está ali, ó, para resolver o problema das pessoas. Isso é a igreja de Jesus. E tem gente saindo da igreja de Jesus Cristo e falando assim: dá para servir a Deus lá na minha casa, porque tem programa de televisão, eu vou cultuar do mesmo jeito. Mentira de Satanás. Fica colocando copinho de água em cima da televisão e não vem para a igreja adorar o Senhor, não. É aqui que o prodígio de Deus é
fora do corpo. Não tem vida fora do corpo. Ou você é a igreja? Não, você é membro da igreja, assim como eu. E membro fora do corpo apodrece, e apodrece no pecado, e vai afundar no meio do inferno. Por isso não sai daqui não sai daqui, como é de costume de muitos. Persevera, ame a comunhão dos teus irmãos. Sai daqui e vai para outra igreja para você ver a dificuldade que você vai encontrar. Isso aqui é uma bênção de Deus. Essa igreja tem transformado a vida de pessoas que entram aqui, como eu entrei um dia, totalmente entregue ao pecado e às drogas e todo quanto tipo de anarquia que existe. E Deus tem feito um milagre. Deus tem constituído família. Deus tem restituído a moral. Deus tem dado a hombridade de novo. É no meio da comunhão que acontece, meu amado. É no meio da comunhão que acontece. Oh, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmos 133, verso 1. Segundo lugar aqui, segunda marca da igreja do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor vai dizer no verso 43, Atos 2:43: e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Temor a Deus. Vou falar uma coisa para você: se Deus não é suficiente para te fazer não pecar, nenhum homem dessa terra vai ser. Pode dizer um glória a Deus? Está errado ou está certo? Se Deus não for suficiente para te fazer não pecar, não tem Cláudio, não tem Márcia, não tem ninguém, não tem Guaraci, não tem Fabrício, não tem Maninho, não existe. Você precisa temer a Deus. O meu irmão Fabrício citou o texto aqui hoje, ele falou assim: não tema os homens que podem matar apenas o corpo, mas tema antes a Deus, que tem poder para matar o corpo e lançar a alma no inferno. Aquele povo eles tinham temor a Deus pelos milagres, pelos prodígios que Deus tinha feito no meio deles. E a Bíblia vai dizer no livro de Salmos 111:10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos aqueles que cumprem o seu louvor permanece para sempre. Provérbios 16:6 assim: pela misericórdia e verdade e iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. E pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. O irmão que está na tua direita e o irmão que está na sua esquerda, a tua esposa, o teu filho, não vai estar com você todo o tempo. Mas esse que foi derramado pela promessa do Senhor, ele está aí com você. E ele sabe tudo o que você está fazendo. E se você não tiver o temor do Senhor, você não vai conseguir ficar de pé, não, amado. Essa marca, Jesus precisa deixar em nós. O temor do Senhor precisa estar em cada um de nós, para que nós possamos então fazer conforme aquela palavra que Deus disse no livro de Mateus capítulo 6, se não me falha a memória: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Precisamos ter o temor do Senhor, agir no temor do Senhor. Terceira marca da igreja do Senhor Jesus Cristo: tinham tudo em um comum. O que quer dizer esta palavra, ter tudo em comum? É que todos nasceram no mesmo dia do ano, ou no mesmo mês do ano? É isso? Não significa isso. Significa que ainda que aquelas pessoas fossem diferentes, elas tinham tudo em comum naquilo que elas buscavam. O objetivo era um só. A crença era um só. As coisas pequenininhas, sabe aquelas coisas pequenininhas? Mas o irmão não faz do jeito que eu quero que faz. Irmão, sinceramente,
se preocupa com coisa do reino dos céus, se preocupa com coisa que é eterna, meu amado. Essas coisas, sabe, essas pelejinhas, essas picuinhas, elas não só fazem você regredir, como não deixam você avançar também. Aquilo que Deus tem, a promessa de Deus sobre a vida dessa igreja, sobre a vida da igreja de Jesus, é muito maior do que, ele não fez do jeito que eu queria, o irmão pisou no meu carro. Crente é casca de ovo. Para com isso, meu irmão. Deus precisa que a gente cresça. Árvore pequena, nova, não dá fruto não. Jesus Cristo falou assim: vá e dê fruto. Para de se preocupar com essas coisas. A igreja de Jesus Cristo precisa ter tudo em comum, precisa visar o reino de Deus. Tinham tudo em comum, e todos os que criam estavam juntos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Ou seja, assim como este corpo que possui vários membros, assim somos nós. Diferente, mão não é pé, só que pé precisa da mão para esfregar. Assim que deve ser a igreja de Jesus Cristo. Se você está entrando hoje aqui, já tem esse conceito, que você precisa entender que por mais que as pessoas tenham um temperamento diferente, elas buscam o mesmo alvo, e as coisas pequenas se tornam desprezíveis. Precisa de se tornar desprezíveis. Elas precisam. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. O Espírito é um só. O Espírito é um só. Em último lugar aqui, a igreja, a marca da igreja. A marca da igreja que crescia. A marca da igreja que caiu na graça do povo e caiu na graça de Deus, porque Deus acrescentava aquela igreja. Eles perseveravam unânimes no templo. A Bíblia vai dizer: perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo-lhe o pão na casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração. Quando eu venho para cá, eu venho com alegria. Alegria. Eu estive hoje aqui na escola dominical, e a irmã Doris adorou, louvou a Deus pelas 50 pessoas que tinham aqui, se eu não me engano. Eu estive aqui na reunião administrativa sábado passado. Eu não vou chutar quantas pessoas tinham, não. Quantos membros tem aqui, Nelton? Cadê o Nelton? 350. Quantos membros tinha aqui sábado, Nelton? Mais ou menos. Chuta aí. 30. É responsabilidade dos membros estar aqui na reunião administrativa ou não? Sim ou não? Pois é. Ou os interesses da igreja não são seus, é só do pastor, do Eduardo, das pessoas que estão aqui. Aquilo que acontece financeiramente na igreja não é do seu interesse. A escola bíblica dominical é o lugar que mais se cresce. Por quê? Porque aqui ninguém me perguntou nada. Se quiser saber, vai buscar na palavra de Deus lá em casa. Mas na escola bíblica dominical você pode perguntar, levantar, colocar em pauta, o seu irmão vai responder, vai te ajudar, você vai crescer. Quantas pessoas? 350 membros, 50 vem aqui cedo. Isso é perseverar, irmãos? É essa a igreja que Jesus Cristo quer nos dias de hoje? Ô irmão Rufus, está pegando pesado. Pois é, para ver se acorda. Desperta, crente. Jesus depositou confiança em você. Desperta. Desperta, tu que dorme. Não fica esperando avivamento através de... Não, é você. A igreja de Jesus Cristo precisa ter essa marca, esse prazer, essa alegria no coração de estar aqui perseverando no tempo. O salmista diz assim, Salmo 27, 4, já estou terminando: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei,
que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. O Senhor está onde você está reunido. O Senhor está aqui porque você está aqui. Se você não estivesse aqui, o Senhor não estaria aqui. O Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, e Ele testificou aqui nesta noite através dos louvores e através do irmão que subiu aqui, porque Ele queria hoje mudar a história de pessoas que não têm levado a sério, pessoas que ainda não entendiam o propósito e o agir de Deus, como é que Deus quer que a igreja de Jesus Cristo se porte. A Bíblia vai dizer que Deus, Senhor Jesus Cristo, Ele diz assim: tomara que fosse quente ou frio, mas porque é morno, eu vou te vomitar da minha boca. Exato essa palavra. Pesado. É assim, meu amado. Assim como Deus tem promessa na sua vida, Deus também te chama para um compromisso. E a igreja de Jesus Cristo é muito mais do que vir aqui no dia do domingo, sentar aqui e ir embora e dizer que é cristão na fé. Não é não. O Senhor Jesus Cristo tem um compromisso com você. O Senhor Jesus Cristo espera que você tenha um compromisso com Ele, um compromisso sério. A Bíblia diz assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quero convidar o ministério de louvor. Eu quero pedir que essa última canção que foi ministrada aqui seja ministrada novamente. Ministério de louvor.